Olá, seja bem-vindo à segunda lição do nosso estudo sobre fé, viver por fé. Então vamos recapitular um pouquinho a respeito do que vimos na nossa primeira lição. Bom, na primeira lição nós vimos que a fé é confiança, é a confiança que Deus fará tudo aquilo que Ele disse que faria. Também disse que fé é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vimos também que a fé é a linguagem do Espírito. Então, com base nessas premissas, nós vamos entrar na nossa segunda lição. E para isso, eu quero te trazer aqui um questionamento, uma pergunta. Imagine você estando junto com uma pessoa que fala outro idioma. Você teria facilidade ou dificuldade de se comunicar com essa pessoa? Você poderia falar uma coisa, ela entender outra? Vocês poderiam estar juntos e uma não poder ajudar a outra em caso de dificuldade? Então, por que eu propus essa indagação? Porque é o que acontece nos nossos dias. Se nós não falarmos a linguagem da fé, nós não vamos ter acesso ao coração de Deus. Porque Deus, Ele nos ouve. O que nos aproxima, o que nos conecta com Deus é a fé. É crer no seu Filho, no sacrifício que o seu Filho fez por nós e ter confiança na palavra dele. Bom, você pode estar dizendo assim, mas Alessandro, minha fé é muito pequena, eu quase não tenho fé. Então como é que eu posso fazer isso? Bom, assim como nós podemos aprender um segundo idioma para nos comunicar com outras pessoas, a Bíblia nos ensina que a fé, ela vem. A fé vem pelo ouvir. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, o texto diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, se você quer aumentar a sua fé, a primeira coisa que você vai ter que fazer é ter acesso às Escrituras. Comece a ler a Bíblia. E como você vai fazer isso? Você vai, antes de ler, você vai orar pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, que Ele possa transformar essas Escrituras em algo vivo, numa palavra revelada, que você possa ter esse entendimento. Então você vai começar a ler. E aqui vem um conselho meu. Comece lendo os evangelhos. Comece conhecendo a história de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o personagem central da Bíblia. Você vai, à medida que você vai tendo acesso à palavra do Senhor, aos ensinamentos de Cristo, o Espírito Santo vai plantando fé no teu coração. E aí então você vai começar a ver as coisas não mais com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Certa vez teve um acontecimento em que os discípulos estavam em um barco e esse barco no mar ele começou a sofrer, né, a ação de uma tempestade e os discípulos ficaram ali apavorados. E então eles começaram a ver que no meio da noite uma figura de um homem assim no meio do mar, e aqueles discípulos perguntaram, né, ficaram apavorados, é um fantasma, o que é? E era o Senhor Jesus que estava caminhando por sobre as águas. E então ele diz, quando ele se revela, né, ele diz que quem ele era, Pedro, ele disse: se és tu, mestre, então me faz andar por sobre as águas. E o que aconteceu? Jesus disse: venha. Pedro começou a caminhar, mas quando ele sentiu que o vento começava a soprar, então ele naquele momento ele olhou ao seu redor e ele caiu em si, o que estava acontecendo? E que não é natural alguém andar por sobre as águas. Naquele momento Pedro começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele chama, ele diz: mestre, me ajuda. E aí, então o Senhor estende a mão e puxa ele.
E o Senhor pergunta, por que duvidou, homem de pequena fé? Então, veja bem, quando nós estamos obedecendo a palavra do Mestre, que diz, vem, não importa se é por sobre as águas, não importa o intempérie da natureza, não importam as condições. No momento que nós, como Pedro, obedecemos, nós andamos no sobrenatural. Vencemos as circunstâncias. Mas somos humanos e às vezes temos a tendência a olhar para as circunstâncias. E aí permitimos que a dúvida entre. E a dúvida, ela é a principal inimiga da fé. E quando nós abrigamos a dúvida no nosso coração, então ela inopera a fé. E aí nós, como Pedro, começamos a afundar. Pedro, ele teve essa humildade de pedir ajuda, mestre, me ajuda. O mestre o ajudou e fez esse questionamento para ele, que muitas vezes é mal interpretado. Diz, por que duvidaste, homem de pequena fé? Na verdade, o que ele estava dizendo é, por que você duvidou? Por que você exerceu de forma pequena a sua fé? A fé é um músculo que já existe dentro de nós, que à medida em que nós vamos exercitando, esse músculo vai desenvolvendo. Então nós vamos conseguindo dar passos, cada vez passos mais largos em direção aos nossos objetivos. Então, recapitulando, a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E à medida em que nós vamos exercitando essa fé, ela vai crescendo. E a palavra vai fazendo em nós uma ação de fortalecimento. Eu quero orar por você. Eu não sei a situação que você está vivendo. Eu não sei se em outros tempos você já andava por sobre as águas, mas aconteceu alguma coisa no meio desse caminho que fez com que você esteja afundando. Eu quero dizer que assim como Jesus estava próximo a Pedro, a ponto de estender a mão, ele também está próximo de você. Vamos exercitar a nossa fé. Talvez aquela fé que você tinha outrora esteja nesse momento atrofiada. Mas nós vamos orar para que o Senhor faça um milagre despertando a tua fé e você possa voltar a ter acesso ao Pai. Feche os seus olhos comigo, eu quero orar por você. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo por essa vida que está nos assistindo agora. Eu tenho certeza, meu Deus, que é do teu coração intervir na situação que essa pessoa está vivendo. Por isso eu te peço, Espírito Santo, começa a ativar essa fé, para que essa pessoa possa voltar a ter conexão contigo e desfrutar da vida em abundância que o Senhor projetou e prometeu a ela. Espírito Santo, dá a essa pessoa a capacidade de entender as tuas escrituras, para que a palavra do Senhor possa gerar uma fé inabalável nessa vida. Assim eu te peço, Pai, e te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu te peço, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que você pode ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Também deixa o teu gostei e se caso você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Isso vai fazer com que muitas outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo.